Olá, galerinha linda, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cícera Maria. Convido vocês para a nossa aula de matemática hoje. E o tema é como se lê uma fração. Vamos à nossa aula? Então, pessoal, o que é mesmo uma fração? A fração é um número usado para representar partes de um valor inteiro que foi dividida em partes iguais. Vamos ver aqui nos exemplos. Nós temos aí uma pizza e essa pizza ela foi dividida em quantos pedacinhos? Vamos contar com a professora, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, essa pizza, ela foi dividida em 8 fatias. Nós temos aí também agora uma maçã, né? Então, a maçã está aqui representando o inteiro e aqui ela foi dividida em 4 partes, ou seja, ela foi fracionada. Vamos entender aqui esses exemplos? Vamos lá. Nós temos aqui esse primeiro, nós temos esse círculo que foi dividido em 1, 2, 3, 4. Então, esse numeral 4 aqui representa a quantidade de pedacinhos em que foi dividido o nosso círculo. E esse numeral 3 representa a quantidade de partes que foram pintadas de vermelho. 1, 2, 3. Então, foram pintadas 3 partes, o numeral 3 está aqui representando. Neste outro exemplo aqui, né, a gente está vendo que esse 8 aqui, ele está representando a quantidade de divisões que foram feitas nesse círculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse numeral 8 aqui, ele representa a quantidade de pedacinhos em que o inteiro foi dividido. E esse numeral 5 representa a quantidade que está pintada. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Então, são 5 oitavos. Já nesse outro exemplo, nós temos um círculo dividido em 3 partes iguais. Aqui o numeral 3 indicando 1, 2, 3. Esse numeral 3 aqui indica a quantidade de vezes em que esse inteiro foi dividido. E esse numeral 2 aqui está representando as duas partes que estão pintadinhas de azul. Mais uma vez, esse exemplo aqui, esse inteiro também foi dividido em 3 partes, tá vendo? 1, 2, 3. E apenas uma parte está pintada de verde, não é verdade? Então, como se lê uma fração? Vamos começar a entender? Então, vejamos aí. Nós temos aí uma torta, né? Aqui a torta, ela é inteira e ela foi dividida em 4 partes. Então, vamos dizer que cada parte dessa nós chamamos de 1/4. Cada parte dessa aqui você chama de 1/4. Aqui tem 1/4, aqui tem 1/4, aqui tem 1/4, 1/4. Então, se você somar 1/4, 1/4, 1/4 com 1/4, vai dar 4 quartos. Ou seja, vai dar a torta inteira, não é isso? É chamado de 1/4. Então, se a sua mãe resolveu guardar 3 dessas partes para depois do jantar, podemos dizer que a mamãe vai guardar 3 quartos. Por quê? Se você tirar aqui 1/4 desse e você comer antes do jantar, vai sobrar 1, 2, 3 quartos, não é verdade? Vai sobrar 3. Então, pessoal, como é que nós chamamos esse 3 que está aqui? E esse 4? Então, tudo que está antes do tracinho, nós chamamos de numerador. E aquilo que está aqui abaixo do tracinho, nós chamamos de denominador.
Então, na fração existe o numerador, que é justamente essa parte que está aqui em cima do traço de fração. A gente diz 3 sobre 4 ou 3 quartos. Então, aqui nós chamamos de numerador e aqui nós chamamos de denominador. Vamos ver aqui esses exemplos. Nós temos aqui essa pizza, né? Esse 8 aqui que está no denominador, o 8, é o número que indica quantas partes essa pizza foi dividida, né? E que nós chamamos de denominador, nós já aprendemos, e a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo que esse numeral 8 aqui representa a quantidade de partes dividida? E esse numeral 4 representa a quantidade de partes que estão, né, para serem comidas, ou também representa aquelas partes, 4 partes que já foram comidas. Nesse outro exemplo aqui, nós temos, ó, 2 quartos. Nós temos uma pizza que foi dividida em 4 pedaços iguais. Tá aqui o número 4 representando, onde esses dois aqui, 2 pedaços foram comidos, olha. Tá vendo que está vazia aqui, os 2 pedaços? Então, esse 2 que está no numerador, né? Então, o numerador indica quantas partes foram comidas ou serão guardadas também, dá certo, né? E nesse outro exemplo, nós temos aqui a pizza dividida ao meio, tá vendo? Ó, ela foi dividida em 2 pedacinhos, tá vendo? Ó, o 2 representa os 2 pedaços. E esse numeral 1 representa a parte que está sem ser comida ou a parte que foi comida, foi saboreada, foi deliciada, não é verdade? Então, pessoal, quando estiver no denominador, nós já aprendemos que denominador é aquele que fica abaixo do tracinho. Quando tiver os números do 2 até o 9, né? Ó, quando estiver no denominador 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra. Vamos ver como é que vai ser acompanhada. Meio, terço, quando é 3, quando é 2 é meio, quando é 4 é quarto, quando o 5 está no denominador, nós chamamos de quinto, quando o 6 está no denominador, nós chamamos de sexto, quando o 7 está no denominador, nós chamamos de sétimo, quando é o 8 que está no denominador, nós chamamos de oitavo, e quando é o 9, nós chamamos de nono. Vamos aqui para esses exemplos? Vamos lá. Nós temos aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui um círculo dividido assim ao meio, ou seja, em 2 partes. Então, esse 2 aqui que está no denominador, né, representa a quantidade de vezes que esse círculo foi dividido, e esse 1, a quantidade que está pintada ou a quantidade que está vazio, como você queira. Então, nós chamamos isso aqui de 1. Olha, o numerador que está em cima, você diz o nome do numeral, né? 1, 1. E quando é o 2, nós dizemos que é 1 meio, meio. Nesse outro exemplo aqui, nós temos aqui, ó, no denominador 4 e no numerador nós temos 2. O 4 representa as 4 partes que foram divididas. E as 2 partes nós vamos representar pelas 2 cores aqui que foram pintadas. A verde foi 2 partes pintadas. Então, nós dizemos 2 quartos. Nesse terceiro exemplo, nós temos aqui um círculo dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja só, aqui o numeral 6, ó, está no denominador. E 3 partes pintadas de rosa. Então, está no numerador. A gente diz 3 sextos. Nesse outro exemplo, nós temos aqui um círculo dividido em 8 partes. Está aqui o denominador dizendo que foram 8 partes. E o numerador diz que 4 partes dele estão pintadas de verde. A gente lê essa fração dizendo que aqui é 4 oitavos. E quando o numerador é 10, é 100,
ou é 1000? Então, nós lemos o numerador dessa fração acompanhado da palavra, vamos ver aqui como é que a gente vai dizer? Décimo, quando é 10. Centésimo, quando é 100. E milésimo, quando é 1000. Então, quando está no denominador 10, 100 ou 1000, nós chamamos de décimo, centésimo ou milésimo. Vamos ver aqui na prática? Aqui o nosso exemplo. Olha, nós temos aqui, ó, esse primeiro exemplo traz um círculo dividido em quantas partes? Em 10 partes. Ó, conte comigo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse numeral 10 aqui diz que o círculo foi dividido em 10 partes. E esse numeral 3 aqui diz que 3 partes foram pintadas de roxo ou lilás, como você queira. Então, como é que se lê essa fração? 3 décimos. Tá vendo? Do jeito que a professora ensinou. Nesse outro exemplo aqui, nós temos 31 sobre 100. A gente lê 31 centésimo. Lembrando que o número que está no numerador, você diz o nome do número mesmo, gente. Tá certo? E esse outro número, 34 sobre 1000. Então, 34 milésimos. Tá certo? Então, você gostou da nossa aula? Você entendeu? Então, se você gostou da nossa aula, curta, deixa lá seu like. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Acione o sininho para que você receba as notificações e compartilha com seus coleguinhas aí, tá certo? Então, pessoal, espero ter ajudado todos vocês. Né? A professora Cícera se despede, deixando aquele beijo super apertado assim na bochecha de cada um. E até a nossa próxima aula. Beijos!